Você já estipulou um treino perfeito, uma dieta impecável e, mesmo assim, o atleta não atingiu o rendimento esperado? E se a peça que falta não é no que ele faz acordado, mas no que acontece quando ele dorme? Ou melhor, que não deixa de acontecer? Pois é. Olá, bem-vindo no programa Termografia Esportiva. A gente, tem um programa onde queremos que você seja disputado. Aqui, eu não vou te ensinar apenas os botões de uma câmera ou usar um software automatizado. Minha missão é usar a inovação para alavancar seu valor de mercado. Eu sou uma pessoa que acredita na ciência do corpo humano como a estratégia de negócio que falta para você crescer. Hoje, vamos fazer algo diferente. Vamos usar a ciência para mostrar o poder escondido para a maioria dos seus colegas, mas que você descobrirá no decorrer deste vídeo. Então, não deixe assistir até o final, você vai se surpreender. Preste atenção, que isso pode ser o diferencial que você precisa para se destacar. Então, eu sou Tomás Milho, tá? Desde 2008 estou trabalhando com a termografia clínica. Eu sou fundador da Solaterm, Sociedade da Termografia da América Latina. Sou empresário neste ramo, atuando, na Poliscan Brasil desde 2008. E uma coisa ficou clara para mim. Uma grande diferença entre um atleta bom e um excepcional, muitas vezes está invisível a olho nu. Mas agora você conhecerá como uma tecnologia que está ao seu alcance no Brasil está desvendando tudo isso. A termografia infravermelha aplicada ao sono e ao ritmo circadiano. Já ouviu falar? Este aqui é um aparelho de câmera térmica que faz todo esse trabalho. Se você nunca viu, prepara. E aproveita, para me seguir nas nossas mídias aqui, ativa o sininho, porque isso aqui pode ser importante para você sempre ficar atualizado, tá bom? Então, quero também deixar claro aqui, que este vídeo não entra em assuntos clínicos ou de diagnóstico, que é a competência de cada profissional, de acordo com as limitações do seu conselho, tá? Não vamos ser muito técnicos, mostrando, por exemplo, o uso de software ou especificações de uma câmera, um modelo, tá? Mas também não é direcionado ao público leigo. Então, vou usar os termos, específicos da termografia. Então, se você entende um pouco, você pode me acompanhar, tá? Claro que se você é novato, não conhece nada, você está muito bem-vindo de assistir, E tomara que fique animado para continuar aprofundando no assunto. Eu adoro, pessoas novas para fortalecer a nossa comunidade. Aí, abraçando, porque, olha, eu sou apaixonado pela termografia e espero que possa transmitir um pouquinho desta paixão para você, tá? Mas antes de mergulharmos neste universo do invisível, do infravermelho, se você é fisioterapeuta, trabalhando e atuando na saúde esportiva e quer saber como transformar inovações como esta, em diferenciais reais na sua carreira, inscreva-se agora no canal e não perca, os nossos posts sobre assuntos de tecnologia na área de saúde e performance. Agora, feche a porta das distrações e venha comigo, tá? Que eu quero te contar tudo. Bom, imagina que já deveria ter recebido muita informação sobre a importância do sono e da performance nos últimos dias, no momento da gravação. Parece que é um assunto muito quente no momento, Sabe aquelas motinhas, Agora é a dança do TikTok, agora, então, muita gente está falando sobre o sono, A importância deles, Mas, na verdade, independente de modinhas provisórias, isso é um assunto que sempre impactou os atletas. E a importância disso cada vez mais fica muito evidente, tá?
Então, eu vou compartilhar aqui com você a minha visão de algumas coisas. Então, vamos começar. E aqui estamos, né? Qual é o papel da temperatura? Tá? Então, neste processo do sono. Então, este aqui é o meu foco aqui hoje com vocês. Então, a gente sabe que o sono é fundamental para a performance do atleta. Então, neste contexto, né, quero explorar com você como a qualidade do sono afeta diretamente a recuperação, o desempenho emocional e cognitivo dos atletas. Então, tudo isso tem que ficar em perfeita harmonia e equilíbrio para você ter aquela máxima performance que vai fazer o seu atleta subir no pódio ou segurar aquela taça, né? Então, é isso que eu quero falar com você. E agora, vamos ver, né? O próximo slide que eu preparei para vocês. Olha só, muitas postagens, como falei para você, né, que falam sobre a importância, né, de ter, né, sono. Aqui, né, ó, o Cristiano Ronaldo, né, mostrando aqui o modelo, a gente tem que seguir. Você está sabotando a sua performance porque se não está dormindo direito, ou você dorme, mas não tem a qualidade do sono. Então, tem muita conversa mesmo. Mas toda essa conversa é só uma alarme, né? Uma coisa assim. Mas como você avalia isso? Como você mede isso? Qual é a prática real, na verdade? A gente sabe que, na verdade, é só um questionário que você dá para o atleta e fala: e aí, você dormiu bem esta noite? Quantas horas? Como você avalia? E aí a pessoa avalia na sua percepção. Lógico, a gente sabe que existem exames, né, que fazem a avaliação do sono, né? Então, quem vai fazer, né, a polissonografia tem que passar a noite no laboratório, ser de eletrodo. Realmente, isso não é a coisa mais confortável do mundo, né, para você, né, dormir. Ao menos eu acho que ia ter muita dificuldade. Eu não consigo dormir no avião, gente, sabe? No avião, horas, atravessando aquele Atlântico, eu fico assistindo todos os filmes que tem. Então, assim, me coloca um monte de eletrodos, acho que não vai dar certo, não. Então, a qualidade do sono é difícil, né? E aí você não dorme direito, você tem aquele jet lag, você tem toda aquela questão, né, que você tem que fazer. Mas aí o pessoal, né, mostra esse material, tenta conscientizar, tenta, né, fazer tráfego pago para tudo isso, mas não fala nada. Aqui que é o paradoxo que eu vejo no mercado. Todo mundo fala da importância do sono, dormir bem é fundamental, é quase um pincel. Mas quantos profissionais realmente conseguem medir objetivamente o impacto da qualidade do sono na prontidão muscular? Porque, afinal das contas, é isso que a gente quer, né? A gente quer ver como isso impacta o músculo, como isso impacta tudo. Lógico, tem o mental, né? Mas é o músculo, né? Então, qual é o risco de lesão que você pode ter se você não dorme? Ou qual é o momento ideal do desempenho do atleta? Então, estamos no campo do acho que e do relato subjetivo. Não temos uma métrica, não temos uma informação. Aí o atleta diz que dormiu mal. E aí? Como isso se traduz no corpo dele hoje? Né? Uma grande virada de chave. O que é separado o amador do profissional da elite na nossa área é sair do palpite, né, da conversinha, e entrar na medição de dados confiáveis. É aí que a história vira fascinante, né? Eu estou certo, gente? O que vocês acham? Então, deixa-me contar uma história real aqui, né? Então, não sei se estão acompanhando as Olimpíadas, né? Mas, por exemplo, né, teve este desabafo um tempo atrás, né? Na Olimpíada de Tóquio, temos este atleta, né, um corredor importante, né, que ele, né, estava na Olimpíada de Tóquio, aquela plena pandemia, onde muitos atletas foram prejudicados, os nervos estavam lá no alto, né, e o Alto Belo Silva, né, ele desabafou neste vídeo, né. Ele é um atleta que participou com o time Brasil na Olimpíada de Tóquio, na prova de 3.000, e passou mal bocados para dormir na manhã deste sábado, né? Naquele sábado, onde o atleta, né, reclamava de alto som de funk, brasileiro, né, funk,
E desabafou nos perfis das redes sociais, falando, eu não consigo dormir, estava com privação do sono, devido à festa e à gritaria com música de funk de outros atletas. E é horrível, né? Realmente, a gente se sente que isso é horrível, terrível, e a pessoa fica estressada, aí perde o sono, e aí como que vai ser o desempenho dele no dia seguinte, né? Quem não pode sentir solidariedade com ele? Lógico, né? A gente, né, entende a importância dele. Mas aqui nós vamos falar um pouco sobre outra coisa. Agora, não é só um caso isolado. Pessoas importantes, como Abel Ferreira, já comentou, né, do técnico do Palmeiras, para quem não sabe, né, ele já fala, né, que existe um impacto negativo de quando os atletas dele têm noites mal dormidas. Então, não tem desempenho para eles. Então, ele sabe disso. E quando eu vendi a primeira câmera térmica lá no Flamengo para o Márcio Tanuri, ele falou para mim um segredinho. Isso aqui eu não estou apresentando aqui para vocês, estou falando assim agora. Ele falou para mim assim: olha, eu quero ver quem dorme e quem não dorme. Ele tinha sacado isso lá em 2014. Aí ele falou para mim: eu quero ver quem vai na fala, porque eles mentem, viu? Atleta, ele tinha na época dois tipos de atleta. Tinha o MMA, né? Que se falava para ele, você não pode competir. Ele falava, não, estou bem, posso competir. E tinha um jogador que ele não queria competir, ele estava bem, ele simulava que ele estava bem. Então ele fala, eles mentem muito. E a termografia me ajuda a ver quem dormiu a noite bem. Bom, boa, né? Mas vamos lá, vamos ver o que mais. Ó, foi o Márcio Tanuri, que estou comentando aqui. Também, né, o Thiago Silva, ele causou um impacto negativo da falta de sono no desempenho da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, tá? Isso tá registrado. E também, né, isso, a falta do sono não é só desempenho, pode ser importante até para a segurança do atleta ou, na verdade, para causar um acidente muito perigoso. E este aqui é o caso da próxima atleta, né? Quando você não descansa, aí comete erros e acidentes, podem ser além da má performance. A ex-atleta, né, Laís Souza, já contou o caso dela, onde a falta de preparação física e mental, incluindo o contexto da competição, aquele estresse todo, contribuiu para seu grave acidente, porque ela não teve, né, um sono bom, inclusive. E assim, ela era só 24 anos, quando ela se socou contra uma árvore, durante um treino de esqui aéreo, corriqueiro, não era uma coisa assim, era treino, era uma coisa simples, não poderia ter acontecido isso. E ela comentou numa entrevista que está na internet, que ela fala isso, que o sono foi impactante, ela não tinha dormido bem, e isso impediu ela ir para a Olimpíada, e isso era o menos, porque ela ficou paraplégica, como vocês podem ver aqui. E ela era uma brilhante, ela tinha acabado de mudar a ginástica artística, né, para esta modalidade, e já tinha representado o Brasil em duas Olimpíadas, conquistando o quarto lugar no Mundial de 2006. Então, assim, né, olha o que a falta de sono pode fazer para a gente, né? Então, olha a importância. Então, acho que agora, acho que está bem claro isso, né? A importância. Então, tem várias coisas que podem acontecer, não pode brigar. Mas por que a privação de sono importa tanto para os atletas, né? Quem está no período de competição tem que viajar, certo? Então, muitas vezes tem que ter este problema de jet lag, você viaja para diferente horário do que você está. Então, uma rotina de viagens, treinos em horários aleatórios, é uma recuperação noturna insuficiente que quebra o ritmo circadiano, e isso tem impacto. E isso não é apenas uma observação de poucos, né? Então, a gente tem que entender que isso é um impacto muito grande e está respaldado pela ciência da ponta. Aqui eu trouxe para vocês um estudo. Eu trouxe um estudo recente de 2025, tá? Que submeteu, 2025, não sei quando você está assistindo, mas praticamente quando estou gravando, tá? Então é muito recente. Aí, o que eles fizeram? Pegaram jovens, né, de um perfil atlético, e tiveram uma privação total de sono por 38 horas, monitorando a temperatura central, periférica, muscular, isso com termografia, tá?
Os resultados são um mapa do tesouro para quem entende de performance. Olha que legal. Então, eles fizeram, né, esta força, potência aeróbica e flexibilidade coincidirem com picos de temperatura central. Então, a gente associou isso. Então, temos a performance máxima. Aí você tem a recuperação, onde você teve a privação do sono, e esta privação do sono deslocou o ritmo circadiano por 12 a 15 horas. Isso mesmo, muito impacto. E aí, essa fadiga circadiana aumenta o risco de lesões em treinamento, que é o caso desta menina que mostrei para vocês, né? Monitoramento, então, não invasivo, como a termografia, pode ser uma coisa muito importante, porque você consegue fazer um rastreamento contínuo disso. E aqui, vocês podem ver que este aqui é um resumo que eu estou pegando, 2 artigos relacionados sobre termografia e sono, tá? Então, este aqui pode ser muito importante. Agora, imagino que você já sabe o que é o ciclo circadiano, tá? Então, mais só para, né, fim da consciência, vamos falar aqui. Então, a gente tem, né, o ciclo circadiano, então a gente dorme e acorda, né, e a gente tem que manter este ciclo. Estamos vivendo num ciclo, né, do planeta. Então, quando escurece, a gente precisa dormir e a gente fica muito mais ativo durante o dia. Mas, ao mesmo tempo, né, tem várias coisas que estão acontecendo, né? Então, a gente tem uma produção hormonal que segue este ciclo. Então, como que está a melatonina, como que está, né, os outros hormônios, a cortisol, muito importantes, né, para o atleta em desempenho. Então, e a temperatura do corpo também acompanha isso. Então, nós temos, né, a temperatura mínima pouco antes da gente se acordar, né, o nosso corpo fica bem baixo, porque é o momento, né, que os hormônios, né, têm que ser produzidos nessa temperatura. Então, a partir das 6 horas, 8 horas, começa a subir, e aí temos o fim da produção da melatonina. E começa o pico da produção do cortisol às 9 horas da manhã, né? E aí, né, a gente se chega ao meio-dia, né? Então, a gente está super alerta, aí a gente se almoça e aí a nossa temperatura cai, porque a gente, né, almoça aquela feijoada, né, que dá aquele sono, não é? Então, aí depois disso, depois que passar a digestão, você tem uma maior coordenação, você tem uma eficácia cardíaca e força muscular muito boa na parte da tarde, nas 4, 5 horas, né? E depois, né, às 6h30, temos uma maior pressão sanguínea e a temperatura do corpo, né, começa a mudar porque vai começar a cair. Então, ela fica numa temperatura, nossa temperatura corporal é mais estável na parte da manhã, não estou mostrando neste gráfico aqui, tá? Então, assim, depois que chegar à noite, né, umas 9 horas por aí, começa a produção da melatonina. Então, assim, existe um ciclo circadiano que está dependendo do funcionamento da nossa fisiologia inteira. Então, se um processo disruptivo, atrapalha tudo. Atrapalha tudo. E o sono tem a ver, você precisa dormir tantas horas para descansar, para o músculo se recuperar, para a sua parte cognitiva, né, descansar e poder funcionar no dia seguinte. Então, quando você não tem tudo isso, aí fica complicado, né, amigo? Ok? Aí o estudo, então, que a gente estava falando, vamos voltar aqui ver o estudo, é um estudo, né, que mostrou que todas as temperaturas têm um ritmo circadiano de 24 horas. Como que foi, né, o protocolo? Então, eles tiveram a primeira visita, onde eles fizeram questionários, fizeram as avaliações, né, social da saúde, bem básicas. Depois, na segunda vez, eles fizeram as medidas antropométricas. E a terceira, aí começa o experimento, né, onde eles ficam por 36 horas acordados e eles começam a tirar várias medidas deles, né, partes da temperatura retal, dos músculos. Então, eles fizeram isso, né, por 13 vezes, né? Eles captaram a imagem da face, porque eles queriam ver, né, se a face muda. Então, como eles fizeram isso? Então, na privação do sono, né, o relógio interno adiantou alguns processos que as temperaturas tinham ritmo circadiano. Então, o pico térmico, ou seja, a acrofase, né, que a gente chama, acontece mais cedo. E aqui vocês podem ver exatamente os resultados. Então, o que eu quero dizer? Vou traduzir isso.
o corpo do atleta que dorme mal fica desregulado. Ele pode ter seu melhor momento físico, é um horário que não é do treino ou da competição. E o pior, a propensão ao sono e à fadiga aumenta em momentos cruciais. Exatamente. Então, vocês podem ver aqui neste gráfico, né, os dados, né, que a gente tem. Então, na primeira parte, né, a medida, por exemplo, é a temperatura do core, né, e a gente viu, né, como mudou aqui, a acrofase pico foi às 4h39, né, aí você pode ver a temperatura, né, e onde foi a melhor performance, certo? Aí você vai ter, né, a temperatura da pele, a temperatura dos músculos tríceps, no caso, né, e a temperatura da termografia, né? Então foi bem fácil. Então você teve um aquecimento muscular da tarde, teve um pico da luz. Então eles monitoraram isso direto, essas 36 horas, tentando entender, né, o que está acontecendo com o organismo, né? Então este aqui foi muito legal para entender. E agora, né, vou mostrar para vocês os resultados. Como falei para vocês, ó, no primeiro dia então, eles registraram tudo isso e tiveram um pico, né, temperatura central às 10 horas da noite. Aí depois tiveram a temperatura do pico, né, também no mesmo horário, né, a PCK seria a temperatura da pele, né, skin, e ou seja, com termopares, né, eles mediram, e também tivemos, né, aqui a temperatura da termografia. Legal. No dia 2, então, onde praticamente passou 24 horas para 38 horas, tadinho, né? Aí tiveram o pico muito mais cedo. Então, eles tiveram às 19h17, ou seja, 2 horas antes. A outra temperatura da pele foi bem mais cedo, tá vendo? 5 horas de diferença. E a outra temperatura aqui chegou a 15 horas de diferença. Isso mesmo. Então, nós tivemos uma grande impacto. Ok? Então, a descoberta, aqui vocês podem ver a termografia, tá? Então, a gente pode ver como que aparece. Então, a descoberta mais prática para a gente, né, é que a temperatura da pele, medida por termografia, teve um comportamento idêntico ao da temperatura periférica, medida com sensores termopares, aqueles tradicionais que ficam em contato com a pele. Aí significa isso, né, que pela termografia, como vocês podem ver aqui, a gente conseguiu ver, olha aqui, esse aqui foi o primeiro dia, né, eles mediram, a pessoa começou, entrou, pegaram a primeira imagem, então às 8 horas da manhã, então eles tiraram essas coletas das imagens da manhã, e depois, né, ficaram tirando durante o dia. Vocês podem ver, imagina que vocês já estão familiarizados com uma imagem térmica, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Então, eu não entendo o que são as cores. Gente, procura uma outra live minha, tá? Porque não tem como parar para explicar esta parte básica. Aí, o mesmo ritmo, a mesma resposta, a privação do sono, eles compararam. E esse aqui foi revolucionário, gente, porque olha a diferença aqui, né? Vocês podem ver, é bem diferente de uma imagem da outra, não é? Então, significa tudo isso que se você pode fazer com os termopares, o que ele faz com a termografia, se você tem uma câmera termográfica que não é invasiva, é rápida, podemos acessar informações valiosíssimas sobre o estado de regulação térmica e circadiana de um atleta. Antes era reservado somente aos complexos invasivos, e isso acabou já. Então, se a gente pegar a questão de sono em relação com a performance, vamos destrinçar a fisiologia. A temperatura central alta está ligada à maior liberação de hormônios, como o cortisol, maior fluxo sanguíneo para os músculos, maior velocidade de condução nervosa, e o estado de prontidão de combate. Já é a temperatura periférica da pele, né? Sobe quando o corpo quer dissipar calor e se preparar para dormir. Então, se eu vou dar uma olhada aqui, né, no como funciona, a gente vê, né, que temos todo um processo, certo? A gente vê que na hora que a gente está no escuro, né, a gente tem uma estimulação e a gente tem inibição quando temos sol, tá?
Então, a termografia nos mostra esta dança, esta mudança. Um atleta em um ótimo estado, no seu horário de pico, mostra um padrão térmico característico. Um atleta que tem déficit de sono, está neste estado de jet lag, né, social, mostra um padrão bagunçado, com assimetrias e tempos de respostas alteradas. Outra coisa muito importante que este trabalho mostrou foi que o parâmetro que a gente costuma usar muito, né, para entender como que está a questão da febre, né, que seria que se chama BTT, Brain Temperature Tunnel, não foi um bom parâmetro. Então, preciso fazer esta alerta crucial para quem já domina a termografia e já está pensando nisso. Então, baseado nesse aqui, um outro estudo de 2023, tá? E eles compararam, porque também a gente imaginava que o BTT ia ser uma ótima ferramenta. Mas nem toda essa medição termográfica é válida para inferir o estado central do corpo. Então, essa temperatura do canto inteiro do olho, tá? Ou BTT, que a gente chama aqui no Brasil, muito falada para a triagem de febre, como falar, ele mostrou baixíssima concordância em comportamentos opostos em tabelas diversas quando comparado à temperatura retal, que foi considerado nesse trabalho como padrão ouro, tá? Em indivíduos privados de sono. Já teve outros artigos, que não vou citar aqui, é um artigo que eu lembro, né, que o Danilo Moreira, acho que o Bolsas também fazia parte, que eles compararam nesta temperatura central, né, com a termografia e a retal, e o BTT não deu relação. Então, isso não é o único caso. Ah, não, esse trabalho não foi bom. Não, esse trabalho foi muito bem planejado, dá para ler entender. E aí, então, a gente pode ver aqui a interclasse, está bem pobre, então, realmente, BTT esquece, gente, não sei, tá? Colocando, então, da medição no protocolo, são tudo. Então, a gente tem que entender. Agora, o músculo, aí foi outra história, tá? Então, a temperatura da pele no músculo, sim. Como também o termopar, tá? Então, isso é revolucionário para a gente, agora está entendendo. Então, não adianta nenhuma câmera qualquer ficar vendo aqui a testa e achar que está medindo o núcleo do atleta, não, tá bom? Para avaliar o ritmo circadiano, a recuperação e a prontidão, ganhamos com protocolos específicos de regiões do corpo, como membros e tronco, em condições controladas, claro, tá? Agora, se não, naquela termografia de guerra, aí é outra história, tá? Agora, a precisão faz a diferença entre um dado útil e um engano caro. Então, gente, a gente aprende e a vida é assim, né? A gente tem que melhorar. Então, aqui vai um insight para vocês, né? Que pode aplicar amanhã mesmo, tá? Então, antes, né, de mais nada, né, de uma lesão se manifestar, vou preparar para vocês esta questão que a termografia, todo mundo, acredito que quem está assistindo aqui já não é tão leigo com a termografia, tá? Mas assim, a gente usa a termografia hoje, né, para a gente detectar lesões antes da lesão acontecer, antes de manifestar. Então, nem dor, né? Muitas vezes a lesão se anuncia, né, com um processo inflamatório subclínico. E tem aquela questão de calor, primeira coisa, né, calor. E o calor sobe, tá? Aí pode indicar um tônus simpático alto, estresse ou uma baixa preparação circulatória. Então, pode ser um sinal de que o atleta precisa de um aquecimento mais longo, específico naquele dia. Então, a gente pode, né, usar essas questões, né, para poder ver. Mas vamos no resumo do que é este, né, trabalho todo deu para a gente. O que podemos fazer? Então, a primeira aplicação é fazer um monitoramento do recovery, né, para seu atleta. Como a termografia pode detectar a fadiga circadiana. E o protocolo é muito simples. Você capta uma imagem térmica, né, da pele, dos músculos, 3 vezes por dia, amanhã, à tarde, à noite. E aí você registra os picos de temperatura esperados vezes observados. Se os picos se deslocam 2 horas mais cedo, aí você tem o quê? Fadiga circadiana detectada. Bingo! Né? Aí você tem que ajustar o seu treino para horários de pico remanescentes. Então, esta é uma adaptação. Olha que maravilha que a termografia pode fornecer para você. Então, você tem que carregar uma câmera desta
junto para você levar nas competições, menino. Né? Porque é uma tecnologia não invasiva, é rápido para você fazer a avaliação, não tem desconforto, não é nada complicado, né, para o atleta. A visualização é imediata em dados que você pode mensurar e qual é o custo disso aqui quando você tem um benefício desse, não é? Então, é muito bom. Para você poder fazer isso, você pode criar um simples tabela como esta aqui, onde você vai anotar, né, os seus dados que você mediu. Você vai ver se tem jet lag, fadiga circadiana, se está normal. Então, você consegue ver isso de forma muito fácil. Eu entro mais detalhes lá, né, em outro curso depois, mas aqui são as referências para quem quiser entender um pouco mais, né? Vocês podem ver que eu peguei esses trabalhos, né? Tudo recente, tudo bem novo. E não esqueçam, claro, né, de seguir a gente, né, gente? Por favor, né? Isso é muito importante. A gente precisa. Agora, como você que está me observando transforma esta ciência em diferencial competitivo e resultados para seus atletas e pacientes? Para o fisioterapeuta que está trabalhando com esportivo, você pode fazer prevenção de lesões, né? Ofereça um check-up térmico periódico para atletas. Mostre ao clube ou atleta individual o mapa de riscos antes de ocorrer lesões. Isso é valor mensurável. Você pode medir. Você pode fazer um monitoramento e recuperação pós-lesão. Além do teste funcional, você mostra imagens térmicas com normalização da inflamação. É visual, convincente e objetivo. Você pode dar alta com segurança. Olha que legal. Também se pode fazer validação do seu tratamento. Mostra que sua terapia, seja qual for, laser, ultrassom, onda de choque, crioterapia, ela gerou uma mudança térmica real na área tratada. E os dados superam opiniões, né? Agora, se você é um preparador físico, um treinador, não, é muito importante. Você pode fazer uma periodização térmica. Você pode ajustar a intensidade dos treinos com base no estado da recuperação termográfica. Pode evitar a sobrecarga em dias de assimetria. Aí você personaliza, você não faz uma receita para todo mundo. Então, você pode identificar o cronótipo. Utilize triagens rápidas para identificar se seu atleta é matutino ou vespertino, e aí surgirá com dados os horários para treinos de força e potência ideais para seu atleta. Aí você tem o que todo mundo quer, personalizar os treinos. Você vai ter um controle de carga em tempo real. No esporte de equipe, clique na resposta térmica pós-treino para ajustar a sessão do dia seguinte, procurando uma oportunidade. Esta é uma fronteira nova. Especializar-se em termografia aplicada ao esporte é se posicionar em um nicho de altíssimo valor. Combine esses dados com wearables, por exemplo, aqueles aparatos, né, que a gente usa para medir, e eles medem frequência cardíaca, variabilidade. Você terá um pacote para uma consultoria inigualável para seus atletas, clientes, né? Certo? Então, o que estamos falando aqui vai muito além de uma câmera que vê calor. Estamos falando de dar visibilidade ao invisível, de traduzir o silêncio do corpo em dados acionáveis. A termografia é uma das lentes mais poderosas que temos hoje para fazer essa revelação. Então, não perca esta oportunidade. Na Democracy, você pode encontrar vários cursos, né, bem acessíveis, né, onde existem detalhes para aparelhos e protocolos de captura de imagem para iniciar. Mas o curso de termográfico de esporte, que tem 18 horas de conteúdo gravado, é uma estrutura didática no que realmente interessa, sem ser linguiça, né, ou essas coisas todas, sendo direto no ponto. Vocês vão ter aulas com base científica que meus alunos podem fazer download dos artigos originais. Tudo isso aqui que vocês viram, né, eles vão ter tudo bem mastigadinho, bem fácil para vocês usar, né? E aí, lembre-se também que ao se inscrever aqui no canal,
né, do nosso YouTube e ativar o sininho, porque próxima semana, né, a gente vai desmontar outros assuntos termográficos bem quentes, né? Então, a revolução na fisioterapia e na medicina esportiva, a preparação não está chegando, ela já começou. É o seu lugar, é na linha da frente, tá bom? Então, não perca a oportunidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo, ok? Foi um prazer ter vocês aqui e espero que agreguei alguma nova informação, nova visão nestas coisas todas. Comenta, por favor, lá embaixo. Você já sabia essa relação de sono e termografia? Tá. No meu curso ainda a gente vai além, tá? A gente mostra tudo como se pode analisar a fase termográfica, a parte quantitativa e qualitativa, tá? Aqui só dei para vocês um tira-gosto para vocês conhecerem, né, a termografia e o poder escondido do invisível, tá bom? Muito obrigado e vamos nessa.